Irmãos, quando a pastora Sandra ensinava pela manhã a respeito da Torre do Rebanho, nós precisamos entender um conceito básico e simples para nós acompanharmos essa etapa que a casa está vivendo. Se existe um rebanho, tem que existir um pastor. E se existe um pastor, precisa existir um rebanho. Não existe a necessidade de um sem o outro. Então, quando nós vemos o Eterno falar conosco a respeito da Torre do Rebanho, que é um espaço físico construído na casa que vai de encontro ao conceito físico arquitetônico de torre. Uma torre é uma estrutura edificada que cresce para o alto. A Torre do Rebanho é algo que cresce para baixo. Então ela entra nesse viés de não ser um assunto tratado no âmbito físico. Então, por isso a Torre de Babel falada hoje de manhã, por isso a torre daquela igreja lá em Manaus mostrada como símbolo, e assim nós podemos ver as grandes catedrais católicas e protestantes mais conservadoras sobre a face da terra, todas com grandes torres, mostrando uma imposição física daquela estrutura a qual deveria ser um símbolo de que o homem deveria se abaixar. Porque a torre não é local de ocupação do rebanho, é do pastor. Esse é o ponto. Então, a observação do rebanho se dá na torre, pelo pastor, não pela ovelha. Então, a ovelha não pode se colocar numa posição elevada. Por isso que fisicamente aqui na casa culminou numa situação no sentido oposto, para baixo. Porque a ovelha precisa se abaixar para receber a vara e o cajado do pastor. Esse é um conceito bíblico simples como o conceito de plantar e colher que a Bíblia ensina sobre a lei da semeadura, mas que um sistema o abandonou. Aí a gente fala da casa de Judá propriamente dito. Ser pastor para o hebreu até o período do cativeiro babilônico era um status social que dava a ele a condição de chefe ou um dos chefes de um determinado clã. Então isso era uma posição considerada elevada pelo alto valor que se dava ao conceito de cuidar de uma vida, seja ela um rebanho de ovinos, caprinos ou um próprio rebanho humano propriamente dito. Vejam que os patriarcas já sinalizam isso desde o tempo de Abraão, quando ali ele tem 318 ovelhas da sua casa que ele conduz a uma ação de justiça para libertar Ló e os prisioneiros daquele combate dos 4 reis contra os 5 reis no capítulo 13 ali do livro de Bereshit. Isso é um pastoreio. O conceito de pastoreio, ele precisa ser ampliado na nossa mente. Por quê? Porque a visão cristã do pastor é uma situação que está em franca destruição, está em franco desaparecimento. Porque a formação do pastor não se dá nos seminários de teologia, a formação dos pastores não se dá nas igrejas, a formação do pastor se dá no campo junto ao rebanho. E é o último lugar que os pastores cristãos desejam estar, é em campo, passando as aflições junto com o rebanho. Eles gostam das torres altas para se manterem ali numa posição onde eles se mantêm distantes do rebanho. Então o conceito cristão de pastoreado precisa desaparecer da nossa mente. Eu vou afirmar algo aqui com maior tranquilidade. Tudo aquilo que se aprendeu do conceito de pastor, oriundo de uma visão cristã de mundo, precisa ser desaproveitada na nossa vida em todos os aspectos. Porque da mesma forma que o mundo cristão tem o seu pastor e a ovelha serve a este pastor, porque o pastor faz mau uso do cargo que lhe foi imputado, o indivíduo tem um rabino que ocupa um espaço similar e desvia o indivíduo daquilo que é a premissa de pastoreio que a casa de Israel traz consigo como uma primazia. É uma primazia de Israel. Domingo passado uma coisa me chamou muita atenção. Nós entramos lá na galeria B, né, Leomar? Foi na bola, né, Leomar? Bola, né? Foi na B, não foi que nós fomos lá na semana passada. E aí, quando nós fomos montando a caixa de som rapidamente, um rapaz me grita assim, porque lá a gente fica na área de banho de sol, que é um quadrado parecido com esse aqui, e as celas
Eles ficam dentro das celas, eles não têm acesso a gente, né? Um rapaz gritou de uma das celas: vocês são de qual sinagoga? Eu não estava entendendo, eu fui chegando perto dele, ele todo tatuado, subiu por cima da cabeça de um outro que estava na grade e falou assim: vocês são de qual sinagoga? Eu falei: da Casa de Oração Rehoboth, do centro de Vitória. Ah, porque o meu rabino é fulano de tal. Aí eu falei: ok, conheço. A vontade era perguntar se o rabino já tinha ido visitar e levar a Torá para ele lá dentro, mas eu preferi não levantar a lebre da situação. Porque o pastoreio é aquele que vai ao encontro da ovelha, ele não espera a ovelha vir a ele. Então ele não fica numa torre alta mantendo distância da ovelha. E aí nós vamos ver que isso é uma questão de primazia em Israel, que alcança a plenitude no caráter de Jacó. É isso que a gente precisa entender. Mas nós nunca vamos conseguir entender o aspecto pastoral da vida de Jacó, por assim dizer, se nós ainda tivermos na nossa mente qualquer barreira e dificuldade de entender o patriarca Jacó como o homem separado por Elohim para pastorear a humanidade. Porque o grande problema é que o mundo cristão diz: sou filho de Abraão, mas Jacó é um trapaceiro. Como? Se o símbolo máximo do pastoreio, que dá na Torá toda a sua base nas escrituras sagradas para determinar um bom e um mau pastor, que é a figura de Jacó, se eu vejo Jacó como um enganador e um trapaceiro, a realidade é que os pastores da atualidade não passam de trapaceiros e enganadores, com todo respeito aos pastores. O ponto é que a visão cristã de pastoreio hoje e a visão judaica de abandono do pastoreio comungam de uma mesma questão: o erro visionário a respeito do critério de Torá para determinar alguém como um bom ou como um mau pastor. Esse é o ponto. E aí, a gente entrando propriamente nesse aspecto, nós precisamos lembrar que a história da vida do patriarca Jacó começa antes de Jacó nascer. Então essa é uma particularidade que traz a Torá para nós entendermos como nasce um pastor. E ela começa nos relatos intrauterinos de Rebeca. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, Leomar, é que na concepção há a existência do pastor. É na concepção. Se nós não tivermos um relato franco da concepção, porque nós vamos ver depois que o grande, o único pastor, aquele que vai cuidar de todas as ovelhas do rebanho, que é a expressão do caráter pastoral do Messias, que é uma das atribuições messiânicas, é ser o pastor de Israel, ele passa, pastora, por um anúncio intraútero do nascimento do pastor. Isaías já avisa que a virgem conceberá o meu servo, o meu pastor. Então, o primeiro caráter que nós precisamos entender, que o pastor dentro da Torá, ele tem vínculos intraútero. E isso tem uma atribuição direta do vínculo materno-paterno com a criança que está sendo gerada. Há uma separação no ventre. E aí não esqueçam que foi nesse momento, dentro do útero, que Adonai vê dois irmãos e separa apenas um para ele. Ele escolhe Jacó. Essa é uma soberania divina. Desse fato em diante, Leomar, dentro do útero, antes dele expressar o seu caráter humanamente, Adonai diz: é Jacó? Quem em sã consciência vai questionar Adonai? Esse é um ponto que precisa entrar na cabeça, que quebra aquele viés cristão de que Jacó era um aproveitador do seu próprio irmão. A humanidade, a partir daí, tem duas formas distintas de ver a vida de Jacó. E, por continuidade, defini-lo como um homem justo, um pastor, ou um homem de caráter questionável, um oportunista. Se não nascer aqui o princípio da compreensão da função pastoral, esquece. Porque a Torá não vai apontar um pastor em excelência antes da existência de Jacó. É como, Leomar, se nós fôssemos falar a respeito de alguém que recebe a promessa de Elohim e eu depois querer questionar essa excelência. É questionar Abraão,
Não houve ninguém antes dele. Isaac e Jacó vieram depois, mas o pioneiro é Abraão. Então, se eu quero aprender sobre alianças com Adonai, eu tenho que entender Abraão e dissecar o aspecto da vida de Abraão. Se eu quero entender o pastoreio, porque nós ganhamos uma torre para nós nos abrigarmos, o rebanho, nós precisamos entender qual é a regra que esse pastor aplica sobre o rebanho. Senão não dá para entender a questão. Nós vamos ficar com um lugar, pastor, que tem risco de virar até místico na cabeça de quem não entender essas questões. Isso. A Torá, porém, não deixa dúvidas a respeito de Jacó, especialmente pelo testemunho intraútero que relata para os leitores. O Gênesis capítulo 25, eu vou ler aqui para vocês numa outra tradução, do verso 21 a 23. Olha que interessante isso aqui. Gênesis, Bereshit capítulo 25, verso 21 a 23. Quem quiser acompanhar, eu vou ler numa tradução um pouquinho diferente. Isaac intercede junto a Adonai na presença de sua mulher. Então a geração de filhos era compartilhada pelo pai e pela mãe. Ele intercede. Sim, Rebeca era estéril. Adonai intercede por ele. Olha só que coisa interessante aqui. Adonai intercede por ele. Adonai toma como justa a causa de Isaac e Rebeca, porque não queriam criar um filho para ser um mimo. No interesse do coração dos dois havia a continuidade da promessa dada a Abraão. Então Adonai vem e intercede a oração de Isaac. Rívica, sua mulher, está grávida. Concebeu, pastor. Ali, intraútero, os filhos esperneiam. Eles esperneiam. Se é assim, diz ela, Rebeca, por que isto eu mesma? Numa outra tradução vai dizer assim, por que eu existo para ter que viver este conflito? Ela questiona a sua própria existência quando um conflito interno nela começa a incomodar a gestação. Ela vai consultar a Adonai. Aqui está a beleza de Rebeca. Na hora do conflito, a ovelha busca o seu pastor. E Adonai lhe responde. O pastor tem intimidade para falar com a ovelha. 2 nações em teu ventre, 2 pátrias de tuas entranhas se separarão. Tinha como lutar contra esta premissa? Antes do menino ser o enganador e o outro ser a vítima, segundo uma visão cristã errônea a respeito, Adonai determinou: 2 nações se separarão no teu ventre. Não tem para onde correr, haveria uma divisão, uma escolha. É o temor de Isaac. Eu juro pelo temor de Isaac. É nisso aqui, ó. É nesse vínculo que Isaac tinha com Adonai. É isso aí. É isso aí, perfeito. Uma pátria, mais que uma pátria, se afirmará. O maior servirá ao menor. Está determinado, intraútero. Ninguém sabe que um é ruivo e o outro não é. Que um é peludo e o outro não é. Mas já está determinado. Os inspirados de Adonai reverberam esta máxima divina por meio de uma sustentação nominal e atemporal desse momento tão particular da Torá. Então os profetas, quando olham para o ventre de Rívica dividido antes de nascer, isso torna-se uma necessidade nos profetas de tornar isso aumentado em valor. Uma escolha e uma divisão permanente mediada por Adonai. O que os profetas começam a fazer? Isaías, em capítulo 41, verso 8, diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão. Isaías grita a questão da escolha para que não haja dúvidas a respeito da separação do pastor já na geração, na concepção da vida. Um pouco mais à frente, no capítulo 43, versículo 1, Isaías repete: mas tu, no capítulo 43, versículo 1, mas agora, assim diz o Eterno que te criou, ó Jacó. Muitos podem querer pegar essa afirmação de Isaías, Leomar, e dizer assim, ele está falando de Jacó no termo genérico, falando de Jacó e das suas descendências. Sim,
mas também fala de Jacó pessoa, que existiu e que foi início dessa história. Por isso que é atemporal e também é nominal. Ele fala de Jacó como se Jacó estivesse vivo naquele momento. Aí ele diz, e que te formou, ó Israel. Ele fala dos dois caráteres daquele homem, de um Jacó e de um Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Então os profetas, Leomar, eles pegam essa premissa da Torá e gritam para que as gerações entendam a excelência do pastor que se chamaria Jacó. Notem que a excelência divina em sondar o coração humano, sua essência e, por consequência, suas escolhas, coloca Adonai num patamar à parte em toda a narrativa da história humana, tanto no âmbito individual como pessoal. Ele já enxerga no útero, antes do indivíduo sofrer as influências do meio ao qual ele vai ser criado, quem vai ser o pastor e quem não tem aptidão para ser o pastor. Observem que os textos de Isaías falam de um Jacó homem e dele como nação, ou seja, sua descendência ao longo da história humana também é convocada ao pastoreio. Ele é a descendência de Jacó. A vida uterina de Joquebede ali está mais do que explícita quando ela lança o menino às águas na adesão a Adonai de que ele sobreviveria. Então ali a relação mãe e filho ali está muito bem determinada também quanto a isso. Ou seja, Israel é chamado como homem pastor e como nação de pastoreio. De fato, essa é uma particularidade daqueles que, em momentos pontuais, assumem uma visão divina a respeito do conceito do tempo que rege a vida do homem. Então nós temos que tomar cuidado com essas palavras para nós não limitarmos no tempo a validade delas. A nação de Israel hoje, de pé sobre a terra, precisa entender que é responsável por pastorear a terra e não se impor como mestre sobre a terra. Então tem uma pendência nisso daí. E essa pendência vai ser cobrada e vai ser ajustada, porque há promessas para isso. Mas há uma dívida em aberto não paga ainda pela casa de Israel, porque são eles os eleitos para testemunhar ao mundo que Adonai é um e que existe uma única lei que rege todo o universo. Ninguém gosta desse conceito de pastor. Ninguém gosta. Nós vamos chegar nisso aí. O Egito, principalmente, não gosta. Conhecendo bem essa questão, o famoso rabino Paulo de Tarso vai fundo nessa interpretação a respeito da soberana escolha de Elohim. Paulo, enxergando o que Isaías enxergou, ele penetra profundamente nessa questão dessa escolha de Elohim. E crava que, a partir de Isaac, uma escolha muito mais profunda que a origem genética e detalhes de DNA definiriam os indivíduos sobre a face da terra, no quesito ser ou não um homem com características pastorais ou um hebreu. Ou seja, um servo legítimo de Adonai. Porque todo aquele que serve a Adonai subentende-se pela Torá o amor ao semelhante para expressar este mesmo serviço, você é potencialmente um candidato a pastoreio na sua vida pessoal. Leonardo, mas eu não tenho uma comunidade que me segue, mas você tem filhos para pastorear, você tem os vizinhos do seu prédio, você tem os seus familiares, você tem os funcionários da sua empresa, você tem as pessoas que chegarem a você. Então ser hebreu é muito mais relevante do que ser judeu. Porque judeu é uma particularidade que nasce a partir do cativeiro babilônico com a predominância da família de Judá na terra de Israel. O hebreu é o pastor, é o servo. Porque o judeu alavancou-se para o academicismo e esqueceu a vida prática do pastoreio.
E o cristianismo já nasceu sem conceito nenhum adequado a respeito de pastor. Está muito pior. Por isso que a sujeira, a lambança é muito grande. Abre lá Romanos 9, do verso 6 ao 13, para nós entendermos aqui. Porque Paulo vai tocar no assunto da concepção de Jacó para sustentar isso daí. Então está totalmente interligado com a defesa do que nós estamos fazendo aqui. Romanos capítulo 9, versículo 6. Olha o que o texto vai dizer. E não pensemos que a palavra de Elohim haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato hebreus ou israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Elohim não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos de uma promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Elohim quanto à eleição prevalecesse, e não por obras, mas por aquele que convoca. Então Paulo aqui, como um bom rabino da casa de Israel, entendia perfeitamente que tanto a característica de pastoreio de Jacó, quanto dos seus descendentes, porque não é a partir de Isaque e Jacó que isso acontece, era uma eleição divina e não um caráter genético que se impunha. Não necessariamente, eu vou corrigir, não necessariamente de um caráter genético que se impunha. Como está escrito, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Os dois eram filhos legítimos de Isaque, mas a característica de cuidar de rebanho era o oposto entre Esaú e Jacó. Esaú era um caçador, não cuidava de rebanho, ele abatia o rebanho. E Jacó cuidava de ovelhas, de ovinos, de caprinos e etc. O ventre de Rívca, Rebeca, dentro do aspecto macro, olha só, nós estamos falando do ventre físico de Rebeca, aqui é uma questão micro, Jacó e Esaú, fisicamente falando. Mas olhando o aspecto macro envolvendo a criação da humanidade, simboliza o aspecto criacionista inerente ao eterno, ou seja, o ventre matriciador da vida. O mesmo ventre gera ovelha, gera pastor e gera caçadores e animais selvagens. O mesmo ventre, Adonai gerou a todos. O dilema da esposa de Isaque, ao declarar a pergunta, para que sirvo para estar vendo este conflito no meu ventre? Porque ela pergunta, para que serve a minha existência? É o impacto sobrenatural da visão de Adonai quanto ao resultado da existência humana após a criação. Rebeca simboliza o universo criado, sabendo que parte daria certo e parte não daria certo. Isso parece uma loucura. Se for dar continuidade em Romanos 9, ele vai tocar nisso daí. Eu dou vida a quem eu quero fazer viver. Mesmo diante de uma verdade indiscutível, que Jacó foi eleito, na qual a queda do homem de fato se consolidaria, o Criador segue em frente com seu desejo de gerar a vida. Então Rebeca, quando tem o conflito, para que eu estou gerando se vai ter um conflito? Poderia se pensar, talvez seria melhor não gerar. Adonai, mesmo sabendo da existência do conflito, ele gera. Fator que se impõe sobre qualquer outro aspecto que viria a surgir, no caso o pecado. Mesmo Adonai ciente da existência do pecado vindouro, o ventre de Adonai matriciador, a vontade de gerar vida é maior do que a frustração com parte da vida que não deu certo. Isso era Rebeca no conflito, por isso que ela ficou
Mas ela foi sábia. Eu vou consultar Adonai. Ela consulta Adonai. Ela vai ouvir do matriciador mor do universo. Assim foi o dilema dela. Para que ela geraria filhos e eles nasceriam predestinados a combater e lutar entre si. Foi essa a questão? Adonai sanciona a questão que perturbava a Rebeca, determinando ainda no ventre que o maior serviria o menor. Isso acalma o coração de Rivca e lhe permite ir ao parto segura do desejo de Adonai que se cumpriria. A partir de Abraão, essas partilhas familiares, elas vêm ocorrendo repetidamente, desde o momento que ele se separa de seu pai Terá e de seu irmão Naor. Então ali Abraão já começa a abrir uma frente, no sentido de que dentro de um mesmo ventre, de uma mesma casa, um parte para Adonai e o outro permanece no lugar onde sempre existiu. Em seguida, o próprio Abraão aparta-se do seu sobrinho Ló, outro franco separação. Aqui, Abraão já começa a aspirar o caráter pastoral, porque os pastores de Ló não se entendiam com os pastores de Abraão, capítulo 14, 13 de Gênesis. Acho que era o 14, acho que é depois, bom, 13 ou 14, é por ali. Vocês lembram que o texto fala francamente que os pastores de Abraão tiveram problemas com os pastores de Ló, porque o modus operandi dos pastores era diferente. A forma operacional era diferente. De Ló. Ali ele é franco. Eram pastores em conflito. Depois é Isaac, quando, na sua inferioridade de idade, tem o conflito da primogenitura com Ismael. Outra separação. O aspecto familiar vai tomando força e mostrando que indivíduos formados de maneira muito semelhante dentro de uma mesma casa teriam destinos totalmente opostos. Aqui é a prova e o sustento da divindade no seu aspecto criacionista. Mesmo sabendo que alguns serviriam e outros não, Adonai continua desejando gerar. Porque são íntimos, nasceram do mesmo ventre. Até chegar o dilema entre Jacó e Esaú. Por que Jacó e Esaú vão simbolizar isso no seu aspecto mais pleno? Porque eles eram gêmeos. Presta atenção. Por mais que o caráter de identificação na sua forma de viver e criar entre Abraão e Ló, entre Abraão e Naor, seu irmão, entre Isaac e Ismael, fossem coisas palpáveis, eles não eram indivíduos idênticos geneticamente, nem muito menos compartilhados de um mesmo ventre. Jacó e Esaú são, por excelência, idênticos, mas por excelência, opostos. Eles nascem no mesmo momento, do mesmo ventre, do mesmo pai, da mesma mãe, mostrando que a criação, na sua essência, ela por si só se dividiria por meio de uma escolha. Isso é desde o ventre que se determina. Ou seja, na genética, dois filhos dividindo o mesmo ventre chama-se gemelaridade. E pode ocorrer em dois processos distintos. Quando os filhos são fisicamente idênticos, univitelinos, dois homens totalmente iguais, significa que uma célula única se dividiu em duas e eles são geneticamente iguais. Cor do olho, cor do cabelo, cor da pele, altura, tendência a colesterol, tendência a diabetes. Eles são idênticos, totalmente idênticos. Ou o indivíduo pode ser bivitelino. Dois óvulos, duas células masculinas, gerando dois seres geneticamente similares, mas não idênticos, dentro do mesmo útero, no mesmo momento. Qual era o caso de Jacó e Esaú? Eles eram bivitelinos. Porque um era peludo, o outro não. Um era ruivo, o outro não. Então mostra caracteres que apontam para diferenças físicas na formação do ser. Por que eles precisavam ser bivitelinos dentro dessa visão criacionista intraútero? Só tem uma explicação para isso. Para mostrar que a expressão em vida ela é individual.
E a genética não te dá garantia alguma. Volta no que Paulo falou, não é porque todos são descendentes de Abraão que são considerados, por isso que Jacó precisava vir com caracteres físicos que mostrassem de forma marcante a diferença de concepção de vida que cada um tinha. Mas isso Adonai enxergou no útero. O pastor é visto nesse momento. A Torá declara que Esaú e Jacó são aparentemente seres geneticamente diferentes, com características físicas bem marcantes que os diferenciam. Porém, a Escritura Sagrada não oculta a diferença de essência entre ambos. O caráter de Jacó e o caráter de Esaú são necessariamente expostos nas Escrituras, para não gerar dúvida quanto a essas questões. Aqui está o conflito do mundo cristão. Não consegue diferenciar o caráter de Jacó do caráter de Esaú, tornando o pastor de Israel um trapaceiro. Então existe a evidência física da genética, existe a evidência declarada da boca de Adonai e existe a evidência testemunhal, que é que depois que eles nasceram e cresceram, um texto diz que um era caçador e o outro era homem de tendas. Diante de tanta evidência, como não diferenciar o pastor daquele que não nasceu para pastorear? A Bíblia, em todos os seus livros, retoma essa questão tão delicada a respeito de haver uma separação ou escolha por parte de Adonai a respeito dos seres humanos. A complexidade desse assunto se estende ao longo da história até os dias atuais, a ponto de haver discrepantes visões a esse respeito. Olha, se nós não entendermos a escolha soberana de Elohim, antes mesmo do indivíduo existir, nós vamos cair nos problemas. Um extremo defende a predestinação divina como uma espécie de seletividade da divindade. Eu nasci predestinado ao inferno, você nasceu predestinada à salvação. E nada muda isso no curso da vida. Existem linhas cristãs que defendem isso, e judaicas, a ponto de algumas linhas rabínicas defenderem que quando Deus fala da criação de Adão, ele cria Israel. E que os outros seres similares a Adão era o resto da humanidade. Isso é uma seletividade, uma predestinação. Somos todos filhos de Adão, herança do mesmo pecado. Israel nasce para corrigir um erro de escolha da humanidade, por meio de um pastoreio da humanidade. Fique de destaque. E o outro extremo, pastora, é aquele que dá ao humano um poder de se autodeclarar um escolhido de Elohim. Entende? Um é predestinado, o outro é autodeclarado. Hoje eu sou um bêbado, eu me converti, me tornei um pastor. Eu me autodeclaro, por concepção própria. Eu sou gentio. Eu sou gentio e eu me autodeclaro judeu por meio de uma conversão financiada. E não adquirida de maneira legítima. Porque existe um processo da Torá de legitimação do gentio ser visto como um hebreu. O caso mais clássico é o caso de Ruth. É o caso mais clássico da Torá, mas tem normas na Torá que se o estrangeiro quiser celebrar Pêssah, precisa se circuncidar, bababá. Tem uma legitimidade que não é uma autodeclaração. Predestinado e autodeclarado. Adonai olha, sonda, vê e determina. Esse é o pastor. Não tem jeito. Fugindo um pouco do viés teológico e rabínico, deixando de lado, a Torá determina essa questão sem flertar com nenhum dos dois extremos encabeçados pelos humanos e suas filosofias.
Mas a Torá se pauta em revelar o modus operandi divino para essa questão. Então, se não tem a autodeclaração e não tem a predestinação, a Torá precisa dizer que existe uma forma do indivíduo se elevar à condição de pastor. Ok. Jacó é o personagem bíblico separado para essa eleição. E não nasce pronto para exercer essa função, pelo contrário, ele é moldado para exercê-la. Ele é escolhido, mas não nasce pronto. Porque o predestinado, inclusive, ele não tem nem que se ajustar em vida, porque ele já está predestinado. Jacó, se não fizesse a ralação de vida que ele teve que ter para chegar ao status de pastor do rebanho da casa de Israel, não ia dar em nada. Abre lá o texto. Vamos verificar Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30, do verso 25 ao 36. Paraxá da semana passada. Porque nós vamos concluir na paraxá de hoje essa questão. Que a torre do rebanho é anunciada na paraxá Vaishilar. Capítulo 35. Nós vamos chegar lá. Gênesis, Bereshit 30, verso 25. Eu vou ler numa tradução um pouquinho diferente. Quando Raquel pariu José, Jacó disse a Labão: despede-me, vou para meu lugar e para minha terra. Dá minhas mulheres, meus filhos, pelos quais te servi. Qual era o rebanho de propriedade de Jacó que ele não aceitava negociação? A descendência. Então, os filhos físicos e espirituais não podem ser negociados pelo pastor. O rebanho não é moeda de troca para o pastor. E nem moeda de assalariamento do pastor. Eu transfiro a igreja com 2.000 membros. Não, não e não. De porteira fechada, né? A expressão que se usa no interior. Presta atenção. Ele primeiro exige as vidas. O pastor Moisés, com 600.000 homens, mais mulheres e idosos e doentes, quando diz, deixa-me ir há 3 dias no deserto para celebrar uma festa a Adonai, Faraó diz, vai, mas deixa as crianças e as mulheres. Ou vamos todos, ou não vamos ninguém. O pastor Moisés conhecia essa legitimidade do pastoreio. Ele não aceitou. Vai, mas deixa o gado. Não, 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 não. Ou vamos todos, ou não sai ninguém. Jacó bateu o pé. Quero minhas mulheres, meus filhos e minhas filhas. Eu vou sim. Conhecestes meu serviço quando te servi. Labão se desespera e diz, se encontrei graça aos teus olhos, não partas. Labão diz, eu o adivinhei. Olha a pretensão do indivíduo. Segundo Labão, ele conseguiu dissecar Jacó a ponto de não querer liberar Jacó. Ele não sabia o que era pastoreio. Labão era um preguiçoso que se fazia valer dos seus sublocados. Ele sublocava. Ele subloca um serviço porque ele mesmo não era um pastor. Aí ele diz, Adonai me abençoou por causa de ti. Ele diz, fixa-me teu salário. Aí ele vem com a proposta de suborno. Fixa teu salário e eu o dou. Jacó lhe diz, tu sabes bem o quanto te servi, o que era teu gado comigo, sim, o pouco que era teu diante de mim, desabrochou e multiplicou. O cara é o dono da empresa, Ulisses. A empresa ia de mal a pior, botou na mão do funcionário, o funcionário multiplicou, e aí agora o indivíduo desesperou com a saída do funcionário. É isso aqui. Já viu isso nos dias de hoje acontecer? Joga a empresa nas costas do funcionário, e aí quando o funcionário pensa em abandonar, bate o desespero, porque ele mesmo não sabe conduzir o que criou. Aí Jacó continua, Adonai te abençoou a meu pé. A meu pé. E eu, quando poderei fazer o mesmo pela minha casa?
Labão diz: o que te darei? Jacó diz: nada me darás. Igualzinho Abraão, para que não digam que fulano enriqueceu Abraão, paga aos outros, mas a mim não. Retornarei, apacentarei os teus ovinos e os guardarei se puseres a palavra nesse trato. Ele vai em meio à seara existente e tira dali ovelhas, cabras, bodes e carneiros com determinadas características que fossem aptas a subsistir à mão do pastor. Olha só isso aqui. Retornarei, apacentarei teus ovinos e os guardarei se puseres a palavra nesse. Ele não diz que parte do rebanho de Labão seria dado a Jacó para Jacó trabalhar o rebanho. Não. Ele diz: eu tirarei no meio do teu, Roma, o pastor virá no meio do teu rebanho, e ali eu vou separar a ovelha forte da ovelha fraca. Essa é a norma do pastor de Israel. Ele vai no rebanho daquele que é preguiçoso e que pastoreou mal, vai identificar entre as ovelhas. É o profeta Ezequiel que fala: julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre bodes e cabras. Ezequiel lá na frente vai se remeter a este aspecto da negociação, porque ele vai entrar dentro do rebanho que foi tomado por Elohim, de Elohim, e vai tomar parte desse rebanho para si. Então não tem predestinação e não tem autoproclamação. O pastor vai separar. O pastor, usando um instrumento peculiar do pastor, vai dizer: esse vem, esse fica. Presta atenção. Só que a tradução forte e fraco pode dificultar a nossa vida nisso aqui. Esse que é o detalhe. Aí ele diz: nada me darás, retornarei, apacentarei teus ovinos e os guardarei se puseres a palavra nesse trato. Passarei entre todos os teus ovinos hoje. Separarei todo cordeiro salpicado ou malhado, todo cordeiro pardo entre os carneiros, entre os caprinos, os malhados, os salpicados. Este será o meu salário. Minha justificação responde por mim. Um dia, amanhã sim, virás com meu salário. E bem à tua frente, tudo que não for salpicado ou malhado entre os caprinos e pardo entre os carneiros terá sido roubado por mim. Ele já está dizendo que se ele tomar como premissa fazer isso sem o juramento de Labão, dizendo que não o acusará de roubo no futuro, Roma não vai poder acusar o pastor de Israel de roubar as ovelhas. Não vai. Labão diz: bem, se é assim, farei segundo a tua palavra. Naquele dia, Labão separa os bodes estriados e malhados e todos os caprinos salpicados e malhados, todo o que tiver branco em si, todo o pardo entre os cordeiros, e os dá em mãos de teus filhos. Põe 3 dias de estrada entre seus filhos e Jacó. Jacó apacenta os ovinos restantes de Labão. Então, ocorre uma primeira separação, pastor. O dono do rebanho vai tirar uma parte. A parte que fica, Israel vai entrar, Jacó, e ali ele vai identificar com peculiaridades quem é aquele que subsiste à vara a qual ele usa, que é o símbolo do pastor. Observem que o tempo em que esteve na casa de Labão, Jacó apacentou um rebanho de ovelhas e carneiro, e no tempo de ser recompensado por isso, ele não aceita o pagamento vindo do sogro. Ele podia ter falado: ó, trabalhei, me dá o dinheiro e eu vou embora. Num ato de pura adesão a Elohim, ele deseja trabalhar e recompensar-se pelo tempo de trabalho mediante a valorização de Adonai. Quem vai botar o preço que eu tenho é Adonai.
é uma prática comum entre os líderes religiosos estabelecer o seu próprio salário. Aqui ele diz: do que Adonai produzir disso será o meu salário. Por que ele faz isso? Por que ele não se autodetermina um valor? Dessa maneira, Jacó se priva de escolher a moeda de pagamento. Eu vou repetir. Dessa forma, ele se priva de escolher a moeda de pagamento. Mas ele dá a Elohim a oportunidade de lhe pagar aquilo que for justo aos olhos daquele a quem ele é devotado. É assim que funciona aí fora? Quando você finaliza uma obra a qual você era responsável, você aguarda em Elohim ele dizer: ó, R$1 valeu a sua obra, ou valeu R$1 milhão. Estou falando em termos financeiros para a gente entender valor. Todos gostam de sair por cima, deixando como predicado da sua obra a igreja cheia e com dinheiro em caixa. A empresa cheia e com dinheiro em caixa. Ninguém tem o atrevimento que Jacó teve de se sancionar por meio de Adonai. Porque você pode sair com os bolsos e uma mão na frente e outra atrás. Nessa hora vemos um homem diante do Eterno, aguardando seu julgamento pelo trabalho realizado, mediante o valor da recompensa. Jacó saberia seu real valor perante Elohim após tantos anos de trabalho. Qual foi a moeda de pagamento que o pastor Moisés recebeu em prol da obra que ele realizou? Qual foi o valor dado a Moisés pela obra a qual ele executou? Vezot ha-Torah asher sam Moshe lifnei benei Israel al pi Adonai beyad Moshe, pelas mãos que trabalham de Moisés. 3.500 anos reverenciando a obra do pastor Moisés. O pagamento de Moisés, pastora, não foi terra, não foi dinheiro, foi uma obra que perpetuaria pelas gerações. Ninguém gosta de usar o exemplo de Moisés aí fora para se autorremunerar no final da carreira. O verdadeiro pastor, ele se coloca diante de Adonai e aguarda a sanção, para saber se a obra foi aprovada ou se ela foi reprovada. Ele não sai por cima da carne seca. Outra peculiaridade desse pagamento é o fato de Jacó trabalhar para pagar a si mesmo, ou seja, ele não explora ninguém para receber o seu pagamento. Ou seja, ele traz mediante o seu próprio suor o valor do seu tempo de serviço. Ele pega o que é seu e sai. Eu vou repetir. Ele vai, pega o que lhe pertence, obra da sua própria mão, ele não lança a mão na seara de ninguém e sai. Dessa mesma maneira, aconteceu com a casa de oração Rehovot, quando na última viagem de Israel, o Eterno nos disse, debaixo de uma árvore no sol de meio-dia, no cemitério muçulmano, em frente à porta dourada, saca e saia. Porque nós não deveríamos lançar mão de nada que não nos fosse de direito. Voltamos de lá com o bolso cheio? Não, de dívidas para pagar da viagem. Pelo contrário. Uma alegoria de palavras que traduzem a mesma ação de Jacó, porque saca é uma palavra hebraica que diz autorrecompensa. Nós já conversamos sobre isso. Tomar para si a recompensa do próprio trabalho sem determinar o valor ou a moeda desse pagamento. É o que a casa de oração vem trazendo de Israel agora. O processo de retorno de Jacó à terra de Israel passa por uma questão de salário, na qual tem Elohim por precificador. Quem é o precificador? É o indivíduo que atribui valor a alguma coisa.
São 3 as principais formas de precificação de um produto ou de uma atividade. Primeira delas, precificação com base no custo. Alguém bota preço nisso aqui, calculando o custo que isso teve para ser produzido. Qual foi o custo de Jacó? 20 anos de trabalho debaixo do mercenário pastor, vou usar as palavras que a senhora usou pela manhã, Labão. 20 anos. Então o custo foi alto. O último ano ele não trabalha. Foram 20 anos de trabalho. Número 2, Leomar. Leomar entende bem disso. Contador entende de precificação. Com a base na concorrência. Quando você tem um serviço que você não consegue atribuir um valor de custo fixo, você busca na concorrência uma precificação. É muito comum isso na área que eu trabalho. Um convênio vai pagar o valor de uma tomografia ao executante baseado no valor do que outro convênio similar paga na mesma região. Havia alguém no perfil de Jacó para se comparar o valor do trabalho? Tinha alguém que seria capaz de ser usado como base para calcular o valor existencial de Jacó? Eu não conheço ninguém. A Torá diz que não havia ninguém com as características de Jacó. Quem teve que precificar? Pela concorrência. Adonai. E número 3, precifica-se com base na demanda e na diferenciação do que você apresenta. Por que um restaurante self-service vende a R$80 o quilo da comida e o outro vende a 150? Pela demanda que tem e pela diferença daquilo que ele oferece. É isso aí. Ovelhas sem um pastoreio adequado e um trabalho de excelência com alta rentabilidade. Jacó se coloca numa situação de precificação particular. Quem dá valor é Adonai. Qual era a demanda? Ovelhas sem pastor. Qual era a diferenciação? Um trabalho diferenciado por parte do pastor de Israel. Isso fez dele o pastor. E a partir dele nós somos precificados. Que agora tem o molde. Ele é um pioneiro no pastoreio. Por isso que eu afirmei isso lá no início. Se alguém quer entender a função de pastor, olhe para Jacó, porque ele determina o valor do pastor. O bom e o mal. Abre lá Gênesis 30, na continuidade, do verso 37 ao 43. Era uma casa de pastores. O profeta vai ungir ao filho de Jessé, que seria o filho da promessa. Botam todos os filhos de Jessé. Nenhum tem os atributos de pastor. Aí tem um ruivinho, pequenininho, franzininho, lá no meio das ovelhas. Manda chamar ele. Vem cá. Esse é o padrão que Davi segue do seu pai Jacó. O valor dado e as características são as mesmas. Não é o que o cristianismo chama de pastor. E muito menos o que o judaísmo abandonou deste conceito que lhes é uma primazia e troca pelo rabinato, porque deixa de existir pastor em Israel para existir rabinos em Judá. Aí está o problema. Isso vai dar um problema ainda. Eu quero ver a casa de Israel se autodenominando pastor sobre a face da terra depois da mancha que o cristianismo lançou sobre o nome pastor. Eu quero estar vivo para ver. Fala no microfone, pastor, tem o pessoal da internet. Isso que eu estou querendo dizer, a mancha está tão grande que eu quero ver a casa de Israel descer o necessário para assumir a condição de pastoreio. É isso aí. Eu quero estar vivo para ver, se Adonai me permitir, eu quero estar vivo para ver. A casa de Israel descer, né? Vai ter que descer. Vai ter que descer. Entre ser chamado de rabino e ser chamado de pastor, venhamos e convenhamos. Rabi. Soa melhor ser chamado de rabino, né? Pois é. Nada contra os rabinos. É apenas uma constatação de Torá, né?
Gênesis 30, versículo 37, vai dizer assim: Leomar, agora olha o modus operandi do pastor. É assim que funciona. Agora aqui o assunto é para a gente, para as ovelhas. Ó, o pastor está determinado, é o molde de Jacó. E a ovelha? Agora nós vamos começar a olhar o outro lado, porque a torre do rebanho tem um pastor e tem ovelhas. Nós até agora falamos sobre o caráter do pastor. Agora nós vamos começar a ver um pouquinho da ovelha. Assim eu espero. Verso 37. Jacó, o pastor, toma para si varas verdes de estoraque, que tinha por característica o bálsamo exalado, da aveleira, que é símbolo de um extrato que ajuda a memória do indivíduo funcionar melhor, e de plátano, que é uma substância que agrega longevidade. Essas eram os três tipos de vara que Jacó traz para ele. Ele as descasca das cascas brancas, decorticando cada uma delas. Olha, que é mais simples a gente entender que ele simplesmente descascou a árvore. A palavra decorticar significa tirar a corteza de uma formação orgânica normal ou patológica, ou seja, penetrar o seu interior. Tira a casca, tira a capa, tira tudo que reveste o cerne daquela árvore e vai usar ela para trabalhar. Isso fala que um instrumento do pastor para conduzir as ovelhas, em todo o tempo será a verdade. O pastor não vai ocultar, enganar ou mentir para as suas ovelhas. O que Jacó faz com as ovelhas, ele faz pública e notoriamente. Eu não levo a ovelha para a salinha e tenho uma conversa que só eu e ela sabemos no que vai dar, torna-se público. Ele expõe as canas que descascou, lá onde os ovinos vão beber, nos alcatruzes, nos bebedouros cheios d'água diante dos ovinos, que vindo beber, acasalam. Os ovinos acasalam diante das canas, e vão parindo estriados, salpicados e malhados. O pastor vai multiplicando o rebanho por meio dessa vara da verdade, da vara que expõe, da vara da franqueza. Jacó havia separado os carneiros, os ovinos com a face virada para o lado dos estriados e todos os pardos entre os ovinos de Labão. Coloca os seus rebanhos à parte. O que vai nascendo com características físicas que pertencia a Jacó, ia para um lado, e as características físicas do rebanho de Labão iam ficando para o outro. Não foi essa a negociação que se saísse de tal e tal cor, era de Labão. Se saísse de tal e tal cor, era de Jacó. Então, o primeiro ponto de separação e apartação do rebanho se dá na fonte de onde ele vem. É onde que vai fazer isso? É dentro de casa escondido? É nas montanhas escondidas ou é no poço de água que a ovelha vem beber que ela vai ser separada? Sabe o que significa o nome Labão? Tijolo. Ou toda a estrutura usada para criar uma determinada área com restrição. É aquele que não trabalha em unidade. Labão. Olha só. Coloca os seus rebanhos à parte, não os mistura com os ovinos de Labão. Então, Leomar, nasceram características físicas que aos olhos qualquer um sabe dizer de que pastor ele pertence. Essa é a primeira separação física. A questão é física inicialmente. É aquele indivíduo que publicamente vai se expor para dizer se ele quer o pastoreio de Jacó ou dos demais pastores. É o primeiro ponto. Eu quero o domingo. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Então, Separou para Labão. Pensando... Ó, eu quero o Shabat, eu quero as festas, eu assumo o kippah, o talit.
Isso é físico. Físico. É exposto. Todo mundo olha, bate na cara e vê. O indivíduo assumiu uma vida de Torá. É público. O outro quer continuar no domingo, quer continuar sem Torá, sem entender que as premissas dos mandamentos são para todos. Isso é público e notório, mas é a primeira separação que acontece. Por favor, pastor. Estou falando que eu fico pensando, quando vier o pastor das ovelhas, ele que conhece cada coração, já está determinado. Essa é a segunda etapa da separação. Olha só, primeiro Labão separou uma parte para ele. Uma outra parte entra uma negociação com Jacó, onde, dependendo da característica física, parte volta para Labão, parte vai para Jacó. É a separação física. E poucos serão escolhidos. Mas olha o que ele faz aqui agora. Olha a continuidade do texto. E cada vez, presta atenção nesse detalhe, na tradução que vocês estão lendo aí vai estar assim: e cada vez que os ovinos fortes acasalavam, Jacó colocava as canas sobre os olhos dos ovinos. Na minha tradução aqui é: e cada vez que os ovinos precoces, que se definiam com mais rapidez, que eram de antemão à frente do seu tempo, se acasalavam, Jacó colocava as canas sobre os olhos dos ovinos, nos alcatruzes onde iam beber água, para os ter acasalando em frente às... O pastor multiplica a ovelha forte com a vara apontada para os olhos da ovelha. A ovelha acasala na presença do pastor. O rebanho se multiplica na presença do pastor e da vara empunhada contra os seus olhos. Jacó colocava as canas sob os olhos dos ovinos, nos alcatruzes para os ter acasalando em frente às varas. Quando os ovinos eram fracos, ou na minha tradução, débeis, ele não o submetia à vara. Se o sujeito não aguentasse, não tivesse expressões no seu caráter que sustenta a vara do pastor, a vara não chegava até ele. O pastor ali fazia a separação da intimidade da ovelha. Aqui ele já via o interior da ovelha, porque ele conheceu a ovelha, ele viu a ovelha crescer, ele deu comida para a ovelha, ele abrigou a ovelha, ele saciou de água e de comida essa ovelha. Então, pastor, ele sabe qual é a ovelha que vai aguentar o bastão ou qual não vai. Para que vocês não entendam de forma errada a expressão fraco e forte que a Torá usa em algumas traduções, tem aquele texto famoso de Joel 3,10, diz: diga ao fraco que eu sou forte. Não são essas duas expressões que a Torá está usando. A expressão forte aqui do texto de Joel é gibor, poderoso, é um atributo divino. Fraco é a palavra halash, é fraqueza física. O texto de Jacó que nós estamos lendo, a palavra forte, precoce, é cachar. Cachar significa formado para unir, trabalhar pela unidade, conspirar pela coletividade, ser precoce, ser forte e ser trabalhador. Não agrega sentido de força. Por isso que quando Israel marcha para fora de Mizraim, do Egito, a Torá vai dizer: Israel sai a pé do Egito em seus exércitos. Mas ali tinha criança, tinha idoso e tinha doente. Então o atributo físico não determina quem é a ovelha forte e quem é a ovelha fraca. Isso me lembra muito as frases do Carlão nos finais de dia lá na viagem. É mentira, ela não tem 70 e tantos anos de idade. Porque ele olhava a estrutura física e a gente andava o dia inteiro a pé debaixo de um sol escaldante. Ele falava: ela não tem 70 e poucos anos de idade. Porque não se trata de atributo físico. A palavra fraco no hebraico, as ovelhas que são
privadas da vara do pastor é a taf, ser falho, ser fraco, ser débil ou aquele que prefere esconder-se, não quer se expor para o pastor. Esse que não quer se expor não faz parte do rebanho do pastor de Israel, Jacó. Ele tem que ser forte para se expor, mas se ele se esconde, ele não gosta de expor o seu interior ao pastor, Jacó não traz para dentro do rebanho. Você imagina Yeshua, quando lá no texto de Mateus dizia assim, e os fariseus e escribas reconhecem o seu caráter messiânico, mas Yeshua diz assim, mas eu conheço o coração deles, eles não aderiram a mim. Esse é o pastor de Israel. Eu conheço o coração deles e sei que eles não aderiram a mim. Essa é a ovelha que se esconde, ela é débil, ela é fraca. O outro é precoce, ele já vai abrindo o peito para o pastor conhecer, porque ele quer ser parte do rebanho. Cuidado, nós ovelhas, com a torre do rebanho. Aí o texto termina dizendo assim, o homem Jacó alargou muito, possui agora múltiplos ovinos, domésticas, servos, camelos. O homem era um multiplicador. A experiência sobrenatural de Jacó o expõe publicamente e também o seu valor em meio aos parentes, de forma que isso sinaliza um tempo de partida daquele local, porque você incomodou, você apresentou caracteres aprovados por Adonai que os demais ali, Labão e sua casa, não obtiveram. Não dava para pedir para sair, tinha que... Aí o mundo cristão de novo acusa Jacó de trapaceiro usando as palavras de Labão. Que Labão diz, você me enganou. Este pastor não engana ninguém. Eles gostam da palavra multiplicação. Isso aí que aconteceu. Eles trabalham incansavelmente para multiplicar fisicamente, para dar retorno financeiro a eles. E que pastor é esse que trabalha para se autopagar? Se ele é tão enganador e trapaceiro. Porém, a experiência inicial deste pastor Jacó foi com seres irracionais, ovelhas, cabritos, bodes e cabras. E ainda precisava transpor esse amadurecimento ao nível de pastorear seres humanos, que até os dias de hoje procuram fazer parte do rebanho de Israel. Então Jacó teve uma experiência, uma doutrinação com animais fisicamente. Porém, Efésios capítulo 2 vai dizer, lá na frente que, lembrai-vos que de outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que intitulam circunciso, na carne e por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem o Messias, separados da comunidade de Israel, alheios às alianças da promessa, ou seja, a Torá, não tendo esperança e sem Elohim no mundo. Mas os candidatos a rebanho de Jacó aumentaram, porque o Messias em Yeshua fez com que vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados por meio do derramar do seu... Todos se tornaram sobre a face da terra candidatos, pastor, a ovelhas do rebanho de Jacó. Aí Israel tem uma grande pendência, porque quem deve estar buscando as ovelhas sobre a face da terra são os descendentes legítimos de Jacó, meu pastor. A partir desse ponto entra em cena a torre do rebanho, um local específico no qual o pastor vai proceder da mesma forma que Jacó fez com o rebanho que formou. Quem é o pastor da casa? Quem é? Notem que a paraxá dessa semana vai enfatizar esse aspecto de decorticação do interior do homem, vai descascar a gente, dando ao pastor acesso à intimidade da ovelha e assim determinar o seu futuro. É do meu rebanho ou não é do meu rebanho? É o pastor que determina. Então não é uma questão de autoproclamação, eu sou membro da Rehovot.
não está proibido de ninguém se candidatar a membro da Rehovot. Nós temos, inclusive, inúmeras pessoas pela internet solicitando filiação como membros da casa. Mas quem determina, no final das contas, é o pastor. A lista tem alguns nomes faltando ainda, né? O pessoal do cadastramento aí vem sempre solicitando isso. Esta base inicia-se no Gênesis 35, 19 a 22, quando vai dizer que Raquel morre e ela está enterrada no caminho de Efrata, que é Belém. Belém é a casa de pão. Jacó posta uma estela sobre a sua sepultura. É a estela da sepultura de Raquel até hoje. Israel parte dali e arma sua tenda além da torre do rebanho, Migdal-Éder. No tempo em que Israel habita aquela terra, Migdal-Éder, Rúben vai e deita com Bila, concubina de seu pai. Israel, o pastor, agora a experiência do pastor com animais irracionais transcende para a experiência com os seres. Aqui Jacó vai sentir uma dor indescritível. Ele vai retirar de Rúben o direito de primogenitura que lhe era adquirido pela genética, por ter sido o primeiro a sair das entranhas de uma esposa de Jacó. E na hora de abençoar os filhos, que na verdade deve ser revisto este conceito, que Jacó abençoa seus filhos, ali Jacó estabelece um julgamento para cada um dos seus filhos. Capítulo 49 de Gênesis. Ele vai dizer que Rúben feriu o leito do seu pai. E ali ele perdeu o direito. Mas aqui Jacó ouve, Jacó aguarda como um bom pastor a postura de quem caiu, e no fim da vida ele decreta a sentença: o meu primogênito não será mais Rúben. O patriarca precisou iniciar esse processo de apartação do rebanho humano dentro de casa, sendo capaz de descortinar o coração e as intenções dos seus próprios filhos, fato que culminaria no processo de julgamento dos mesmos no ato final da sua vida. Simeão, um homem carnal que simula por meio da circuncisão uma vingança contra os filhos de Et. Levi, na mesma história, mas Levi na frente se reergue. Levi na frente não é privado de se reerguer quando no pecado do bezerro de ouro o pastor Moisés convoca: quem é do meu rebanho? Passa para cá. E os levitas ali, eles se erguem. Mas Jacó esperou e aprendeu que a separação começava dentro de casa. Essa apartação torna o primogênito de Raquel destacado entre os irmãos. José, ele sim vai dar seguimento ao chamado pastoral de seu pai Jacó, pastoreando ovelhas fora da terra de Israel, símbolo do pastoreio de Paulo, quando se abdica de uma tradição judaica para pastorear o rebanho sobre a face da terra. Uma seara desafiadora e considerava desprezível pelos próprios egípcios. Mas o pastor desce ao Egito. Jacó e mais 70 almas descem ao Egito para pastorear o Egito. Mas segundo o texto, Jacó só vai descer com sua casa aquilo que era considerado um patamar espiritual rebaixado, que era o Egito, quando houver fome. É assim que a casa de Israel vai descer e assumir o pastoreio diante de Faraó. E quando o Faraó os encontrar no Egito e perguntar qual é a vossa atribuição, Israel não vai dizer: eu sou rabino, eu sou mestre. Nós somos pastores. Nós viemos trabalhar com o órfão, com a viúva, com o pobre, com o necessitado, com o excluído e esquecido da sociedade. Nos dá um canto aqui para trabalhar. Mediante a fome, Israel vai descer do seu patamar e vai dizer: somos pastores. O rabinato não vai ao Egito.
Excesso de conhecimento humano não desce ao Egito. Mas o Egito é uma seara dura que despreza o pastor. O profeta Isaías, vendo tudo isso, compreendendo a atribuição e primazia de Israel em pastorear a humanidade, no capítulo 19, no verso 17, Isaías vai gritar assim: a terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar, encher-se-á de pavor por causa do propósito do Eterno dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua hebreia e farão juramento ao Eterno dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade Sol. Naquele dia o Eterno terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Eterno na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Eterno dos Exércitos na terra do Egito. Ao Eterno clamarão por causa dos seus opressores, e lhes enviará um Salvador e defensor que os livrará, o pastor. O Eterno se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Eterno naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Eterno e os cumprirão. Ferirá o Eterno os egípcios, ferirá, mas os curará. Retornar-se-ão ao Eterno, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Eterno Elohim de Abraão, de Isaque e de Jacó. Levanta pastores, Pai. Levanta homens como Jacó, homens como Rebeca, que era uma pastora convicta ali de ovelhas. Levanta homens como Abraão, como Isaque, homens que compreenderam a excelência do chamado divino para levar salvação e vida àqueles que não são, Pai, conhecedores do Eterno. A seara é grande, Pai. Envia ajudadores. Envia, Pai, aqueles que assumem as suas atribuições pastorais, para que esta seara, Pai, seja remida diante de Ti, mas não seja ignorada por nós, desprezada, porque nós não queremos descer, Pai, para servir a esta seara tão odiosa dos pastores. Porque o que eles conhecem hoje como pastor, nada mais são do que mercenários. E eles precisam conhecer e oportunizar a eles o pastor de Israel. Aquele que com um cajado, com uma vara, apacentará a todos, como diz João capítulo 10, nos montes de Israel, como um só povo e um só rebanho. A nossa súplica é para que venha o Machia e os seus discípulos sobre a face da terra, pastoreando as ovelhas existentes, para que todos tenham a oportunidade de serem agregados ao rebanho de Jacó. É a nossa súplica e não é uma utopia. Para os dias de hoje, levanta homens e mulheres para pastorearem o teu povo. É a nossa súplica, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém.